Boa noite, nossos companheiros e amigos interessados nos estudos do Espiritismo. Mais uma vez voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, que está completando 37 anos de trabalho útil, profícuo, cristão, em favor da comunidade do nosso município e principalmente da comunidade desencarnada, dos espíritos desencarnados que ainda circulam no invisível em nossa região. Todos são beneficiados pelo Espiritismo através da instituição Adolfo Bezerra de Menezes, que é a DESO, a Federação Espírita Pernambucana do nosso estado, como acabamos de dizer. E hoje, que é dia 19 de agosto de 2022, nós consultamos aqui uma pequena obra, mas de grande valor evangélico, doutrinário, do Espírito Emmanuel. É Pão Nosso, através do lápis mediúnico de Chico Xavier, que era o médium do Espírito Emmanuel. E ele trata nessa pequena crônica o problema de agradar. Existe em alguns companheiros de estudos do Espiritismo e também alguns companheiros do cristianismo, de uma forma geral, uma preocupação de agradar. E nós vamos aqui avaliar, através do Espírito Emmanuel, que o caminho não é bem este. Quem está realizando o trabalho do Cristo não tem preocupação de agradar aos homens. Este pensamento tinha também o apóstolo Paulo, naquela época, que foi muito perseguido pelos inimigos do Cristo, pelos inimigos do cristianismo que Jesus trouxe ao mundo. E Paulo, então, em sua epístola aos Gálatas, no capítulo 1 e versículo 10, ele diz: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servidor do Cristo de Deus. Mostrando Paulo. E então o Espírito Emmanuel, em sua breve crônica, em seu breve comentário, interpretando este texto do apóstolo Paulo, ele diz: os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da sua própria consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a dispensar das opiniões desarrazoadas do mundo, porque o mundo não sabe julgar, julga cada um segundo seus caprichos pessoais. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e os caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel do Cristo será sempre um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, a opinião desarrazoada
do mundo não poderá, por enquanto, compreendê-lo. O mundo, por enquanto, ainda não sabe compreender aqueles que são fiéis trabalhadores do Cristo. Não tem esse alcance, não tem madureza nesse sentido. Ora, muita inexperiência, inocência e invigilância revelará o trabalhador da boa nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres, às críticas do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. Isso na parte material. O mundo dentro da ostra, da inveja, do despeito, de coisas do tipo, dos orgulhos, dos caprichos, vive sempre perguntando como e de que forma a criatura está conquistando os sucessos do mundo. Gostam de saber de tudo. Ora, o povo lhe atribui as experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias espousadas. O mundo, dentro da ciumeira, dentro da inveja, dentro do despeito, suspeita de tudo em relação às criaturas humanas. Aí diz mais, é indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence ao Cristo. Ora, o mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas agora não. Mas em outra oportunidade do futuro, quando lhe o permita a ascensão evolutiva, quando estiverem mais amadurecidos, mais evoluídos. Mas por enquanto ainda predomina a inveja, o capricho, o ciúme e os despeitos no coração da criatura humana. E termina Emmanuel. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis de crianças, que não toleram os educadores mais altamente inspirados, na linha da ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, no caso, os seguidores do Espiritismo, em seus compromissos com o Cristo e com a doutrina, portanto, saiba operar, realizar o trabalho, fazer o trabalho do bem, sem a preocupação com os julgamentos apressados, errôneos das criaturas humanas. Basta compreender e conscientizar-se que Jesus nos conhece e isto basta. É a mensagem do Espírito Emmanuel. E nós então apresentamos aqui em nosso trabalho mais um momento de perguntas e de respostas do Espiritismo. Nós consultamos o nosso e-mail e encontramos uma pergunta de um cidadão. Ele pergunta por que o Espiritismo ainda não foi reconhecido nem pela ciência e nem pelas religiões. Esta pergunta sempre são repetidas aos espíritas. Ora, o Espiritismo tem os seus princípios, o Espiritismo tem as suas bases firmes. Logo, o Espiritismo, como tem a sua direção, ele não precisa da aprovação, do reconhecimento, nem da ciência, que é materialista, nem das academias dos sábios, dos filósofos,
que também são materialistas e ateus. Não alcançam o Espiritismo, nem a missão do Espiritismo, porque fazem parte do maior ou melhor, divulgam, são partidários do maior inimigo do Espiritismo, que é o materialismo. Logo, o Espiritismo, na sua rota de trabalho, na sua trajetória definida pelo Conselho de Espíritos Superiores, que são os autores da revelação do Espiritismo, o Espiritismo não precisará nem do reconhecimento, a aprovação dos cientistas, das academias dos sábios e muito menos das religiões dogmáticas. Porque o Espiritismo tem a sua posição, tem a sua direção segura e tem as suas bases, que a base do Espiritismo é a prática da caridade. Essa é a base do Espiritismo. E então, esta é a resposta com base no Espiritismo para a pergunta do nosso companheiro. E ele faz outra pergunta. Em que se fundamenta a religião espírita? Em que se fundamenta? Ora, esta é outra pergunta que sempre fazem aos espíritas, achando que o espiritismo não tem base, não tem fundamento. Porque no julgamento dessas criaturas, o Espiritismo não passa de uma seita. E outros até que o criticam como uma seita satânica, uma seita diabólica, que veio fazer mal à sociedade, que veio fazer mal ao mundo. É ao contrário. É muito ao contrário. O Espiritismo não é uma seita, e muito menos uma seita demoníaca, diabólica, e nem é uma religião nociva à sociedade e nem aos habitantes do planeta Terra. O Espiritismo veio numa missão para aperfeiçoar, fazer mudança na alma do homem, mostrando que o homem é um espírito reencarnado, o homem não tem espírito, o homem é um espírito reencarnado. E está aqui na Terra, e o Espiritismo mostra, explica o que é o homem, de onde o homem veio, o que o homem está fazendo aqui na Terra e para o homem onde vai no depois da morte, o destino do homem. Aí abrange a filosofia do Espiritismo. E as bases do Espiritismo, em atenção à resposta ao nosso companheiro, as bases do Espiritismo são as bases das religiões dogmáticas. A base do Espiritismo é a existência de Deus, mas não é aquele Deus de Moisés, odiento, rancoroso, mau, cruel, perverso, que pelo pecado entre aspas, de Adão e Eva entre aspas, que são figuras lendárias, que não existiram como nós, Deus condenou toda a humanidade do futuro até a eternidade. Não é este Deus que a religião espírita ensina, divulga pelo mundo. Não é este Deus que os homens sábios aposentaram. Mas eles estão ao lado do Deus que Jesus de Nazaré ensina, que é Deus, justiça, mas é amor. Quando Deus aplica a justiça, aplica com indulgência, com amor. Este é o Deus do Espiritismo. Então, o Espiritismo, a base, a pedra angular do Espiritismo é Deus. A segunda pedra é o Espírito. A terceira é a imortalidade. Não se morre. A quarta é a manifestação das almas dos mortos, através da ressurreição, da volta de quem morreu,
através de visões e de aparições. O quinto fundamento, ou a quinta pedra angular da religião espírita, é a reencarnação. Jesus ensinou no Evangelho, ensinou a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. A sexta, ou o sexto fundamento, é a lei de causa e efeito, a lei de retorno, a lei de semear e de colher, a lei do karma, ensinada pelas religiões orientais de todo o planeta. E o sétimo é a pluralidade dos mundos habitados. Estes são os fundamentos do Espiritismo. Logo, o Espiritismo está muito bem estribado e não precisa, em cima dessas pedras angulares, a rocha viva de que Jesus fala no Evangelho, o Espiritismo não precisará do reconhecimento nem das igrejas, nem precisará do reconhecimento e aprovação das academias dos sábios, que são materialistas e ateus, e muito menos dos cientistas, que são materialistas e ateus. Então, esta é a base do Espiritismo. E ainda poderíamos acrescentar que toda a base do Espiritismo também é a caridade, porque fora da caridade não há salvação. E outro lema do Espiritismo, Deus, Cristo e caridade, todas apoiadas naquela frase de Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, quando ele fala das três maiores virtudes: fé, esperança e caridade. E ele diz que a caridade é a rainha de todas as virtudes. Então, esta é a base do Espiritismo. O lema básico, fundamental do Espiritismo é a caridade, porque sem a caridade não pode haver salvação. E então nós chegamos ao final do nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. E convidamos todos aqueles que têm interesse para conhecerem as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e Obras Póstumas. Conheçam estas obras de Allan Kardec e terão um conhecimento mais vasto, farto, da teologia do Espiritismo e da ciência do Espiritismo e da filosofia do Espiritismo. E assim, meus prezados amigos, nós encerramos o programa de hoje e convidamos a todos para a nova edição, oportunamente, de Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.